dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vim falar com vocês uma história de uma menina que ela tinha um sonho incrível de se casar. Sabe aquelas meninas que crescem e têm aquele sonho de ter aquele lindo casamento, de ter um casamento maravilhoso e ser muito feliz, e mais, casar virgem, sim. Essa menina, ela tinha esse sonho e ela cresceu vendo algumas coisas dentro da casa dela, ela cresceu vendo alguns comportamentos da mãe que não eram muito legais, ela cresceu e viu alguns comportamentos do pai que também não eram legais, eram comportamentos disfuncionais. Ou seja, o pai, ele agia com omisso, ele tinha um papel, ele agia muito na omissão. Ele era um pai omisso, ele era presente, mas ao mesmo tempo ele era ausente. Enquanto isso, a mãe dessa menina, ela era aquela mãe braba que brigava, que falava, não, você não vai, você não pode ir. E ela também brigava com o pai para que o pai acordasse, o pai ele pudesse agir como o pai. E aquela menina cresceu vendo aquilo. E às vezes a mãe daquela menina, licença gente, peguei aqui a água. A mãe daquela menina falava, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como assim? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço? A educação, ela se dá não só pelo falar, ela se dá pelo exemplo. E é por isso que estou aqui, gente, para falar com vocês. Deixa eu acabar aqui a história, fechar aqui a história. E aquela menina foi crescendo, vendo aquela situação toda, e o sonho dela casar virgem foi por água abaixo, porque com 21 anos de idade, aquela menina resolveu conhecer um rapaz que ele era andarilho, e ela se envolveu com ele, e ele não tinha trabalho, aquele rapaz ele não tinha profissão, ele não tinha nem casa para morar. Ele alegava que ele tinha saído de uma cidade para uma outra cidade andando. E aquela menina encontrou ele na cidade do Rio de Janeiro. Ele alegou que saiu de São Paulo andando para o Rio de Janeiro. O que aquela menina começou a fazer? Ela se envolveu com ele apaixonadamente, um amor louco, um amor perdido. E ela se perdeu com aquele rapaz. E os pais dela ficaram loucos, tentaram levar ela para um outro bairro para poder ela se livrar, né, daquele rapaz. E mesmo assim ela continuava querendo continuar com ele. E aquela menina depois aquele rapaz foi embora, foi para o bairro de onde ele tinha vindo, né, que era São Paulo. E aquela menina continuava se envolvendo com outros rapazes. Gente, aquela menina, ela cresceu com uma disfunção e agindo de uma forma muito vulnerável, ela estava meio vulgar. Sim, aquela menina, ela se perdeu por um momento na vida dela após os 21 anos de idade dela. E sendo que aquela menina, ela foi criada num lar evangélico. Sim, ela foi criada num lar evangélico, onde os pais levavam ela para a igreja. Só que parece que só ir à igreja não adiantou na vida daquela menina, na vida daquela família, onde aquela família via aquela situação daquela menina e a família ficava meio que ficou em pânico. Aquela família ficou em pânico na época que aquela menina se envolveu com aquele rapaz, né, um rapaz muito estranho na época, que ele não tinha
nada, veio pro Rio para conhecer o funk do Rio de Janeiro. E aquela família desestruturada, era uma família que moravam aparentemente juntos, mas disfuncional. Sim. E assim foi a vida daquela menina. Ela cresceu, 21 anos, se perdeu com um rapaz que ele não tinha basicamente estrutura nenhuma na vida. E assim foi a história daquela menina. Os pais ficaram bem tristes, muito tristes, com todo aquele acontecimento. E aquela menina, depois que terminou com aquele rapaz, ele teve que ir embora do Rio. Depois ela teve outros relacionamentos. E também relacionamentos frustrantes. Gente, eu vou falar pra vocês. Aquela menina sou eu. Sim, eu estou aqui corajosamente colocando a minha cara, meu rosto. Hoje eu fiz uma pranchinha no meu cabelo. Tem dia que eu não estou de prancha. Hoje eu fiz uma pranchinha, pintei meu cabelo. Aquela menina sou eu. Estou falando da minha própria história. E aquela menina começou a entrar com relacionamentos, né? Casou, teve uma filha. O casamento dela foi muito conturbado. O pai da filha dela, ele era meio que, posso considerar que louco, porque ele via coisas embaixo da cama que não tinha, ele ouvia vozes que não havia. Sim. E aquela menina, que sou eu, que ficou 5 anos criando uma filha sozinha, porque tive que mandar aquele homem embora, porque eu ficava com medo dele. Eu precisei mandar ele embora, porque eu tinha medo. Uma vez, eu fui na padaria, a bebê tinha 2 meses, 1 ou 2 meses. Ele foi em casa tomando conta da filha, da bebê, e quando eu estava voltando na padaria, ele vinha ao meu encontro me xingando de nomes feios, sabe? E a neném tinha ficado em casa sozinha. Sim. E agora, aquela menina cresceu, virou mulher, casou, descasou. Essa menina, que agora é mulher, está aqui falando com vocês. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a insensatez dos tolos é enganadora. Aquela menina cresceu. Uma história não tão legal, mas é a minha história. Respeite a minha história. Gosto muito da Patrícia Pimentel quando ela fala respeite a minha história. E eu estou aqui também para falar respeite a minha história. Eu vim contar para vocês com muito respeito, com muita honra, com muito... Estou viva. Estou viva para contar, estou viva para compartilhar com você. Estou viva e corajosamente comecei a estudar. Eu estou psicanalizando, gente. Eu estou psicanalizando. Busquei uma mentoria, uma mentora lá da Bahia, Sol Costa. Eu tenho essa mentora que tem me ajudado na minha caminhada. E estou aqui para contar para vocês que aquela menina que agora é mulher, ela está buscando entender o seu próprio caminho. E estou fazendo psicanálise não somente para poder atender as pessoas que estão ao meu redor, não somente para clinicar, porque é psicanálise clínica. Estou fazendo psicanálise para entender que a Bíblia está falando a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Estou fazendo psicanálise para entender o meu próprio caminho. Entender o meu próprio caminho. O meu caminho é um caminho que precisa ser entendido, precisa ser estudado. E eu estou aqui
feliz para compartilhar com vocês esse presente de Deus, que depois de muitos anos eu consegui psicanalizar. Eu posso dizer hoje para vocês que estou psicanalizando. E eu vim falar aqui para vocês hoje, a infância é o solo que se pisa durante toda a vida. Sim, Freud ele fala que a criança é o pai do homem. Forte, né? A criança é o pai do homem, como assim? Sim, todos nós temos dores, todos nós carregamos dentro das nossas vidas traumas. Traumas que se manifestam lá na fase adulta. As experiências que vivenciamos na nossa infância, as marcas que tivemos na nossa infância, elas podem deixar marcas, podem deixar feridas duradouras, influenciando assim nas nossas escolhas, no nosso comportamento, durante toda a nossa fase adulta. O que vivemos na infância afeta o que somos hoje em dia. O que vivemos na infância pode afetar profundamente a nossa fase adulta. As experiências dessas fases podem impactar nossa saúde mental e nossa saúde emocional ao longo da vida. Entender e trabalhar as memórias de nossa criança ferida vai fazer com que nós possamos descobrir, como a Bíblia fala, né? Entender o nosso próprio caminho. Eu contei aqui poucos trechos, não contei tudo, vou contar no próximo episódio, poucos trechos daquela menina ferida que cresceu no lar evangélico, mas não deixou de ter dores, não deixou de ter marcas e não deixou de ter traumas. E que hoje essa menina se levanta, essa menina acorda, essa menina está se despertando para compreender o porquê daquelas escolhas. O porquê de fazer certas coisas que não era para ter feito. Ela está psicanalizando, está aqui para compartilhar com você, para te ajudar. A você também a compreender o porquê você comete certas atitudes. O porquê muitas das vezes você vai por caminhos que não era para ir. É nos compreendendo, é nos entendendo, é estudando quem nós somos, que nós vamos poder ir lá na raiz da escolha errada. A minha professora, ela me orientou. Toda aula que eu assisti, eu dar a aula do que eu assisti. E eu estou aqui dando uma aula da matéria que eu assisti na psicanálise, aula 5. Tá? Estou dando a aula 5 para vocês. E ela passou como dever de casa o filme Pais e Filhas. Gente, é um filme muito forte. É um filme que, se você tiver filho pequeno, não assista perto dele ou dela. Eu tentei assistir perto da minha, mas ela tem algumas cenas bem fortes. E é um filme que mexe muito com a gente, faz a gente chorar. Então não assista perto das suas filhas, tá? Assista sozinha. Assista sozinha. E eu tô aqui nesse momento de transformação da minha vida. Eu tô sendo transformada. Sim. E aquele filme, ele fala, Pais e Filhos. Eu não vou falar muito sobre o filme, né, gente? Senão vocês não vão ver. Mas é a história de uma menina como a minha, como eu relatei a minha história. Ela cresceu e ela se envolveu com várias pessoas, com vários homens. Mas tudo estava lá na raiz, na infância daquela menina. E ela desenvolveu, ao longo do tempo, o transtorno de borderline, onde ela se feria seu próprio corpo. Não sei se você conhece alguma pessoa que se fere. Não julgue essa pessoa, não. Estenda suas mãos.
Igual eu tô aqui para estender minhas mãos. Tô aqui para ajudar. E todo excesso escondido, ele é uma falta. Sim. Todo excesso de comer demais, excesso de sexo, excesso de pornografia, é uma falta que tem lá dentro, bem lá dentro, profundo, no coração da pessoa, na alma da pessoa. É uma falta, a pessoa está ferida, precisando ser socorrida, mas tem que querer. Assim como eu, aos 45 anos, decidi querer estudar e querer compartilhar aqui com vocês. Para entender, para buscar aquela raiz, o que é que precisa ser tratado. Você precisa querer. O primeiro passo é querer. Daniele, eu quero mudança. Gente, meu nome é Daniele, para quem não me conhece, tá? Mãe da princesa Kézia, de 10 anos. E todo excesso escondido é uma falta. E a escolha do cônjuge, que casou erradamente, como aconteceu comigo, ela pode estar ligada diretamente à carência paterna que tivemos na infância. Gente, é muito forte, né? A carência paterna que tivemos na infância. Ou, às vezes, a carência da maternidade para os homens que estão feridos. Homens que escolhem esposas desestruturadas, esposas que também são disfuncionais, que viveram disfunções em suas casas. Esses homens também têm falta de uma maternidade. No meu caso, a minha mãe, ela não tinha aquele afeto. Meu pai dava beijo na gente, mas a minha mãe, ela não tinha, porque ela tinha que agir como um homem. Enquanto meu pai vinha, dava beijo na testa, todos os dias, era aquele amor. Primeiro, tratar a rejeição paterna sem culpar os pais. Como a gente faz para se livrar disso? Como a gente faz para poder melhorar? Tratar a rejeição paterna sem culpar os pais, entendendo que eles fizeram o melhor que eles tinham, eles deram o melhor que eles puderam, compreender que eles não fizeram o que eles fizeram de propósito, eles também carregam com eles uma dor. Sim, os nossos pais, o meu pai, o seu pai, carrega com eles uma dor profunda. E tudo aquilo que eles fizeram que porventura te machucou é por conta da dor profunda que eles também carregaram. Então nós temos que ter compaixão. Sim. Segundo, ressignificar o passado. Ressignificar, dar um novo sentido. Ressignificar, se seu pai está vivo, você vai lá, leva presente para ele. Beije seu pai, fique perto dele, fique juntinho dele, compreenda ele. Ressignifique o mais rápido possível, entendendo que ele também foi vítima e que você não está aqui para fazer novas vítimas, você está aqui para se curar, você está aqui para melhorar, assim como eu estou fazendo. O que eles fizeram com você foi apenas um reflexo daquilo que foi feito com ele, e ele ainda não soube se corrigir, ainda não soube tratar isso. Terceiro, as memórias fotográficas, elas são como flashback. Aqueles flash, que plim, quando tinha as fotografias, plim, bem rápido. Assim são as nossas memórias, nós também temos essas memórias fotográficas no nosso subconsciente. Sim, no nosso subconsciente. E elas reaparecem na fase adulta através da perversão, dos comportamentos disfuncionais, da depressão, do medo. Todos esses comportamentos têm uma ligação profunda com o que nós vivemos lá na nossa infância. Então, às vezes você vê aquela pessoa pervertida, aquela pessoa, aquela história daquela menina que matou o pai, aquela família que matou por conta do namorado que incentivou
a namorada incentivou, não lembro muito bem a história, como foi, se foi a namorada que incentivou, ou se foi o namorado que incentivou. Perversão. A perversão, ela tem uma ligação com coisas que aconteceu lá no passado daquela pessoa que está cometendo atos de perversão. A depressão, ela é excesso de passado. A Bíblia fala uma coisa que eu acho muito legal. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Sim, gente. Por falta de conhecimento. As pessoas acham que estar na igreja, ser religiosos, vai... Não. Eu estou aqui para falar para você que espiritualidade é você buscar o Senhor, é você buscar a Deus, sim, na sua casa. Você pode ter uma igreja, sim, é bom você ter uma igreja, mas a espiritualidade é muito além disso. A espiritualidade é você cuidar de você, do teu espiritual, falar com Deus, orar, ler a Bíblia, botar um louvor, cantar um louvor na tua casa. Minha gatinha chegou. Espiritualidade é muito além do que ir para a igreja, é muito mais além do que isso, é você buscar a Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar do nosso físico, entender que nós somos amados por Deus, somos valiosos e merecemos sim, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, merecemos tudo de bom. Porque lá na Bíblia diz, Jesus falando, eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Uma vida em abundância é uma vida onde você vive leve, você vive leve, livre de doenças, livre de perturbações, livre de depressão. Ele falou, eu vim para que você tenha uma vida em abundância, livre do medo. Claro, nós temos que tirar as coisas que provocam medo. Tirar aquilo que traz o pior da gente, vamos dizer assim. Tira. Se a televisão te faz mal, tira. Se a pornografia te faz mal, tira. Se a fofoca te faz mal, tira. É tirar tudo aquilo que te faz mal. Terceiro, tudo que nós vivemos na nossa infância. Foram os flashbacks, né? Que eu estava falando. A gente vai finalizar aqui nesse terceiro. E é isso, gente. Precisamos fazer um mergulho profundo em nós mesmos. Eu vim aqui compartilhar esse vídeo com vocês. Eu sou a Daniele, psicanalizando, e estou aqui para estender as minhas mãos. Pode contar comigo, eu estendo as minhas mãos. Juntos, nesse processo de autoconhecimento e cura, eu tenho certeza que iremos trilhar um caminho mais leve, um caminho feliz, um caminho de amor e cura, entendendo que eu mereço ter uma vida boa, eu mereço trabalhar, eu mereço ser amado, eu mereço tudo de bom. Porque foi para isso que Jesus ele veio, para me dar uma vida em abundância, livre de religiosidade, livre de traumas, livre de tudo que te amarra. E eu declaro que no nome de Jesus, você terá uma nova vida, uma nova chance e um novo recomeço. Assim como eu estou tendo agora, aos 45 anos de idade. Conta comigo, estou aqui para estender minhas mãos. Tchau, até o próximo. Inscreva-se no meu canal, hein, gente? E dê o seu like e pode compartilhar se fez sentido para você. E se não fez, dê o seu dislike também. O importante é que você comente. Comente aí se esse vídeo fez sentido, o que mais fez sentido, se você também tem alguma história para contar. Conta aí, me conta aí. Quero saber mais um pouquinho de você também, tá?